Você que está no trabalho ou em casa, sem tempo para fazer almoço e quer comer algo gostoso, ligue agora para o Galileu e peça aquela Marmitex no Capricho. 999566789. Olá, internautas, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa transmissão. Falamos aqui do pátio do Hospital Santa Isabel, na cidade de Ubá, Minas Gerais. Aqui do nosso lado está a doutora Andréia Odorato. Ela é nefrologista e nutróloga. Trabalha aqui no Hospital Santa Isabel. E semana passada, eu conversando em off com a doutora Andréia, uma reportagem do Jornal Nacional me chamou bastante atenção. São médicos cansados, para mim não é novidade, mas médicos e outros profissionais da área da saúde que estão adoecendo, que estão desmaiando. Tamanha é a carga de trabalho nesta pandemia que já dura mais de um ano. Doutora Andréia, muito obrigado por aceitar a conversar conosco. Seja bem-vinda a essa nossa transmissão. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Realmente é um momento de muito cansaço para todos os profissionais. Essa questão que você está levantando, Sodré, é muito importante porque nós estamos aqui, é claro, né, perseverantes, lutando, mas é exaustivo, né? Os profissionais estão emendando aí 24, 36 horas para poder dar essa assistência que a população precisa, né? Então, essa situação de exaustão, ela ocorre porque a gente não consegue parar realmente. A gente fica horas e horas seguidas, né, no atendimento. E também tem a questão da gente não poder tirar a paramentação, tirar a máscara, não poder parar para tomar água, não poder alimentar, né? Muitos profissionais ficam realmente sem as refeições básicas, essenciais, né? Sem o almoço, sem o jantar, e vai emendando enquanto precisa, e isso realmente tem sido muito difícil para todos ter essa tolerância que a gente precisa ter nesse momento assim tão difícil que a gente está passando, com tantos pacientes, com os nossos leitos assim excessivamente cheios, né? E é isso, Sodré, tem sido bastante difícil para todos nós. Doutora Andréia, nós estamos no outono, saímos agora do verão, mas Ubá é especialmente uma cidade quente. E com toda essa paramentação, com toda essa vestimenta que os médicos usam para enfrentar essa pandemia, a gente tem sede, a perda de líquido ela é grande. O médico também não está correndo risco de ficar doente? Aqui tem médicos doentes, doutora Andréia? Sodré, com certeza é risco também, porque a gente usa 2 capotes, né? E quando a gente vai fazer procedimentos de pegar uma veia mais profunda, um procedimento, a gente precisa colocar um 3º capote de pano. E isso acaba sendo um calor extenso, apesar da gente ter ar condicionado lá dentro. Acontece às vezes do ar dar algum defeito, do ar não suprir tantas pessoas ali dentro respirando ao mesmo tempo, tantos equipamentos ligados. Então às vezes acontece do ar-condicionado desligar. E aí, até que a pessoa da manutenção venha para arrumar, a gente fica naquele calor exaustivo. É claro que tem risco da gente cair pressão. A gente tem profissionais que têm também problemas de saúde, a gente tem profissionais que são, vamos dizer assim, diabéticos, né? Profissionais que são hipertensos e que às vezes estão ali se doando, né? Se doando como profissional, como pessoa, né? Porque, acima de tudo, eu acho que mais do que profissional são seres humanos que estão exercendo humanidade ali. E o que eu vi no jornal, a gente pensa assim que é possível de acontecer entre nós, sim. A senhora também assistiu? Sim, de vir a acontecer, né? Não só com os profissionais médicos, mas com as nossas enfermeiras, estão exaustas, né? As fisioterapeutas, o pessoal da fisioterapia também, por causa da correria, porque você está dando assistência para um, o outro precisa, aí um aqui está tendo uma intercorrência, um teve uma parada, o respirador precisa trocar, a gente não para. E nessa assistência incessante, um atrás do outro, a gente acaba esquecendo muito da gente. Acho que isso é um fator bem lembrado, que muitas vezes a gente não consegue parar realmente. A gente fica fazendo até... No meu trabalho, eu pego uma garrafa de água, não é, Felipe? E coloco do meu lado e vou molhando a boca. À medida que vou sentindo a necessidade, vou molhando a boca. No trabalho da senhora, isto não é possível.
Não é possível, Sodré, porque a gente está paramentado com máscara, com face shield, com óculos, e a gente não pode tirar a paramentação, senão a gente contamina. Então, devido ao risco da contaminação, a gente fica ali. Eu agora, hoje de manhã, por exemplo, fiquei 8 horas, né? Entrei às 8 e saí às 4 da tarde. Você fica sem tirar a máscara, sem tomar uma água. Você não pode botar uma água na mesa no tempo que você está prescrevendo ou fazendo uma anotação. Você não pode tomar nem comer nada lá dentro. E muitas vezes a gente está levando copos de água para os pacientes que pedem e a gente não pode beber. Entendeu? Então, às vezes você tem muita vontade de comer ou beber, você vai entregar, você vai dar ao paciente. Né? No caso, as nossas técnicas fazem isso mais ainda do que a gente, com médicos, né? E você está levando a água e você não pode beber, porque se você tirar a máscara, você se contamina. Quanto tempo? Qual foi o maior tempo que a senhora ficou sem tomar água, sem se alimentar e sem ir ao banheiro? Então, tem profissionais que chegam a ficar aqui 10 horas, 8 horas. 10 horas? Hoje, tá certo? Mas assim, geralmente a gente tenta fazer esse intervalo, que na hora do almoço, que é 1 hora, sai, o que sai fica um pouquinho, vai fazer as necessidades básicas de alimentar, ir ao banheiro. A hora que ele entra, o outro sai um pouquinho. Mas existem momentos que a gente não consegue fazer isso. Isso eventualmente acontece, você tá ali e você não tem como sair. Isso aconteceu hoje comigo, né? E pode acontecer com outros colegas também. Infelizmente, o momento exige da gente muito mais do que a gente esperava que ia precisar um dia, né? Um momento que a gente nunca esperou que fosse tão difícil, tão complicado que a gente está passando hoje, né? A senhora chega a se emocionar ali com os pacientes e com os colegas também? Sim, como eu te falei, né? A gente está exercendo muito a humanidade da gente, né? O ser humano, né? Porque acima de tudo a gente, mais do que profissionais, mais do que médicos, a gente tem que ser humano, né? A senhora, os médicos, os profissionais da área da saúde, de uma maneira geral, estão no limite da exaustão? Com certeza, Sodré. No limite? Estamos no limite. Estamos vivendo o limite nesse momento, né? Nesses últimos dias nós estamos todos vivendo o limite e é repetitivo a gente escutar os colegas falarem, estou exausto, nossa, essa noite eu não dormi nada, passei a noite toda acordado, andando de um lado para o outro, atendendo de um lado para o outro, estou exausto. E muitas vezes ele tem um outro trabalho, ele sai dali e ele vai executar o outro trabalho sem ter descansado. Então isso realmente é o limite da exaustão mesmo. Até esse domingo, dia 28, já que até agora, nesta segunda-feira, ainda não recebemos o boletim que é gerado pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Ubá. Então, até esse domingo, doutora Andréia, nós havíamos recebido, agora sim chegou aqui o boletim, nós havíamos recebido a informação dando conta de que 141 óbitos, pulou para 145, olha só, 145 óbitos, eu vou colocar os óculos para dar a informação com mais precisão. A senhora acaba se envolvendo emocionalmente com esses óbitos que acontecem e com as outras pessoas que chegam aqui no hospital, que vão para a intubação, que vão para os leitos de UTI, para os leitos clínicos. A senhora acaba se envolvendo emocionalmente com essas questões? Com certeza, Sodré, com certeza, porque a gente não tem só o paciente que está ali em sofrimento, a gente tem as famílias também, né? As famílias estão sofrendo demais e não tem como a gente não percebeu o quanto difícil está sendo para eles de passar esse momento, né? O quanto difícil está sendo para esses pais, esses filhos, esses parentes que estão assim, os mais próximos, né? Que ficam ali aguardando notícia. E muitas vezes a gente está vendo que o paciente está piorando, o paciente tem intercorrente, tem que ligar para a família e falar, olha, infelizmente, aconteceu, tá pior. Ó, infelizmente, ele vai ter que ser entubado. Então essas notícias assim o tempo todo. É muito, não tem como a gente não sofrer com tantos pacientes complicando, tantos familiares, tantos esposos e esposas, né? Agora os nossos muito jovens, né? Isso tem sido muito difícil mesmo, com certeza. Doutora Andréia, óbito de número 142, paciente do sexo feminino, na faixa etária de 60 a 65 anos de idade, internada em 25 de março, sem comorbidades, e o óbito aconteceu na data de ontem. De número 143, paciente do sexo feminino, faixa etária de 90 a 95 anos de idade,
internada no dia 22 com diabetes e hipertensão. O óbito aconteceu também na data de ontem. De número 143, paciente do sexo masculino, faixa etária de 90 a 95 anos de idade, internado em 23 de março com cirrose hepática. O óbito aconteceu na data de hoje. E o de número 145, paciente do sexo feminino, faixa etária de 50 a 55 anos de idade, internada hoje com diabetes e hipertensão e veio a óbito também na data de hoje. Doutora Andréia, sexta-feira eu estava aqui no pátio do Hospital Santa Isabel e vi ali um grupo de senhoras, 4 senhoras acompanhadas de uma mais jovem, orando, rezando, cada uma com sua fé, pedindo para os internados ali nos leitos de UTI. É uma cena comum da senhora ver aqui no hospital, aqui no pátio do hospital? Atualmente tem sido, Sodré. Tem sido comum a gente ver os familiares do lado de fora pedindo informações, notícias, rezando, chorando. A gente tem feito um acolhimento, né, numa área exclusiva aqui para os pacientes mais graves, aqueles que têm mais risco, né, iminente de vida. A gente tem tentado dar um acolhimento maior, mas mesmo assim, com o número de vítimas muito alto, fica difícil até da gente poder fazer um atendimento como deveria 100%, né? Essas pessoas realmente têm tido muita gente do lado de fora, pedindo auxílio, querendo informação. E muitas vezes a gente não consegue parar o que a gente está fazendo para atendê-los, né? Porque no ritmo que está lá dentro, os médicos têm que dar prioridade para o paciente. Então, infelizmente, as famílias ainda sofrem muito. De 22 leitos, pulamos para 32 leitos de UTI. E ainda assim, continuam 100% a taxa de ocupação. E as previsões para o mês de abril não são nada animadoras, doutora Andréia. Fala-se, alguns especialistas falam em 5.000, 5.500 mortes por dia aqui no Brasil. Estamos dando um péssimo exemplo para o mundo. O Brasil hoje passou a ser um risco para a humanidade. É assim que os países, principalmente os mais desenvolvidos, estão vendo a nação brasileira. Como é que a senhora está enxergando o futuro diante desse quadro? Sodré, eu penso que é um momento de muita reflexão. As pessoas precisam repensar. A gente precisa repensar o que a gente está vivendo, a maneira como a gente está vivendo. Eu acho que todas as pessoas que estão passando por isso têm que parar e repensar. Repense as suas atitudes, repense a sua vida, né? Algumas pessoas já me dizem isso, nós nunca mais seremos iguais. Não, nunca mais seremos iguais. E as pessoas têm que fazer o esforço, o que puder a mais, para poder tentar conter essa pandemia. Então, tudo que me falam, eu falo assim, mas precisa disso, precisa de tudo isso que está sendo feito e talvez algo mais. Que a gente fazendo tudo que está sendo feito, que seja lockdown, que seja afastamento, que seja o recolhimento a partir das 20 horas, eu acho que tudo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer para que essas vidas sejam poupadas. Porque isso aí é uma perda que não vai ter, nunca ela vai ser, vamos dizer assim, preenchida, é uma perda que vai ficar para sempre. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, que seja o que for, a gente tem que fazer agora. Agora, para que esse mês de abril não aconteça dessa maneira que você falou. Para que a gente não tenha mais dor, mais sofrimentos, mais perdas. Para que as pessoas consigam resgatar as famílias. Acho que é o momento da gente refletir muito a nossa família, é o momento da gente interiorizar assim, nossos entes queridos. É um momento que a gente está precisando muito se voltar para dentro de casa para os nossos entes queridos, porque eles estão em risco, nós estamos em risco. E eu acho que tudo que a gente puder fazer tem que ser feito. Sexta-feira, numa conversa com o Dr. Antônio Carlos Jacó, vice-prefeito municipal de Ubá e também secretário municipal de saúde, ele falava dessa guerra que estamos vivendo. É uma guerra contra um inimigo comum, um inimigo visível e muito perigoso. E falava também, doutora Andréia, de 2 jovens. Ele falou entre 24, 26, eu ouvi dizer 22 anos também, jovens que estão sendo, já devem ter sido entubados aqui no Hospital Santa Isabel. Aquilo que há um ano a gente brincava, até por não saber direito o que estava falando,
até por não ter noção do que estava falando, a gente às vezes brincava com a pessoa mais velha. Cuidado, vai para casa porque você é do grupo de risco. Hoje todos nós somos do grupo de risco, não é, doutora Andréia? Com certeza. Grupo de risco acabou, não pensem mais em grupo de risco. Todos nós estamos em risco, todos nós. Foi citado esses pacientes de 24, 25, mas a gente tem paciente de 30, tem paciente de 40. Os pacientes jovens estão entubados, estão fazendo diálise, as famílias estão sofrendo extremamente. São muitos jovens que não têm nenhuma doença prévia, né? Que as pessoas pensam, ele deve ter uma doença, ele deve ser muito obeso. Não, essas pessoas são pessoas rígidas, sadias, que estão adquirindo vírus. O vírus está extremamente agressivo, o vírus está extremamente contaminante, ou seja, ele está contaminando muito mais rápido, acelerado do que antes, e ele está muito mais agressivo do que antes. Então ele não está escolhendo, somos todos nós agora, e a gente tem que realmente tentar manter a nossa vida. Como é que está a situação aqui dentro do Hospital Santa Isabel? Por favor, traga para a gente informações detalhadas a respeito dos leitos de UTI, dos leitos de enfermaria, que eu também chamo de leitos clínicos. Como é que está a situação hoje aqui dentro? Tem pessoas na maca recebendo oxigênio, doutora Andréia? Olha, a gente tinha, até o momento que eu saí dali, cerca de 22 pacientes entubados em ventilação mecânica. A gente tinha mais ou menos uns 3 pacientes fazendo ventilação não invasiva com máscara. Com catéter de alto fluxo tinham 2. E a gente tem muitos outros pacientes que estão em máscara de alto fluxo com 100% de oxigênio. E a gente tem, no caso, são 32 leitos de UTI. Nós tínhamos 12 leitos clínicos, né, com pacientes com máscara, com catéter de oxigênio também. E agora a gente tem mais 13 leitos que foram abertos pela direção. Onde funcionava as dependências do auditório? Era um auditório onde a gente fazia nossas reuniões clínicas, nossas sessões clínicas. Era um local de encontro para a gente fazer aulas, discutir casos clínicos. E esse auditório ele foi retirado, tudo que tinha lá dentro, e instituído ali novos leitos para atendimento de paciente com Covid. E ali estão mais 13 leitos clínicos que eu vi ali. E esses leitos clínicos tá atendendo assim, esses pacientes que ainda estão em situação de não tem vaga em nenhum local, não tem aqui também, para tentar ver se consegue transferir, dividir nos outros hospitais. É isso. Doutora Andréia, a senhora exerce aqui dentro também uma espécie de assistente social para conversar com as famílias, com todo respeito aos profissionais desta área, mas a senhora está ali dentro da UTI, às vezes tem que dar um colo, às vezes tem que conversar, às vezes tem que explicar, ter toda a paciência do mundo, apesar do cansaço exausto, mas a senhora exerce também um papel, uma espécie de assistente social? Sodré, na verdade a gente diria que a gente é um grupo, né? Então a gente tem o grupo do psicossocial, a gente tem as psicólogas, a gente tem assistente social e a gente fez um grupo que a gente chama um grupo de acolhimento e a gente reúne eu e mais uma dessas profissionais. Elas, na verdade, elas ligam para dar notícia às famílias, a todas as famílias. E aqueles pacientes que estão em estado mais grave, que têm intercorrências, o próprio médico liga para conversar. E eu estou fazendo hoje um atendimento. A gente acaba selecionando os casos mais graves para poder estar atendendo as famílias de maneira mais presencial, num espaço mais reservado, para tentar suprir um pouquinho dessa dor que esse pessoal está sentindo, para esclarecer, para tirar dúvida. Então a gente tem feito isso também para tentar ajudar essas famílias, né? Então é um grupo, né? Eu diria que é uma equipe multiprofissional trabalhando junto e eu sempre estou me dispondo como médica a atuar junto com elas para tentar suprir um pouco, ajudar um pouco essas famílias. Uma experiência que a senhora, médica muito jovem ainda, não imaginou que fosse passar por ela em 2020, 2021, quando a senhora se formou médica, né, doutora? Sodré, realmente, eu acho que ninguém esperava pelo que a gente está vivendo, né? Acho que todos os profissionais, a gente nunca viu nada parecido. A palavra realmente é um momento de guerra,
de catástrofe, né? É um manejo de catástrofe. E realmente não vai ter como ser esquecido por nenhum de nós, né? Eu acredito que nenhum de nós, né? Mas assim, é um aprendizado também, que a gente saia daqui melhor. Uma fala que caiu por terra também, doutora Andréia, foi que lá em março do ano passado, não, daqui a pouco vai passar, daqui uns 3 meses, uns 90 dias, máximo 120 dias, 4 meses no máximo, isso vai passar. Já estamos indo para o 13º mês e não passou e parece que não há nenhuma previsão que vá passar pelos próximos meses, né, doutora? Não temos nenhuma certeza, né, que a gente possa dar à população, a ninguém, né? A certeza que a gente tem é de que a gente está num momento muito acelerado, né? A gente tem uma esperança muito grande na vacinação em massa da população. A gente espera que quando isso chegar aí em números maiores, 60%, 70% da população, que essas infecções estejam mais contidas, que a gente consiga desacelerar esse processo, né? Mas a gente falar quanto tempo vai levar é impossível de se prever diante do momento de hoje, diante do que a gente está passando. Enquanto a gente não vê essas vacinações acontecerem, não tem como ter previsão e nem tem como saber como vai ser o comportamento pós-vacina do vírus, né? Pouco mais de 2% da população brasileira recebeu a segunda dose da vacina. Até ontem, 2,2%. Hoje, um pouquinho mais do que isso. Mas em torno de 2% da população recebeu a segunda dose. Bom, nesta velocidade de vacinação, há quem diga que o Brasil vai até 2024 vacinando a população brasileira. Se tivermos que receber uma dose por ano da vacina, como as outras vacinas, por exemplo, essa vacina da gripe, se for um exemplo, quer dizer, vai ficar uma lacuna aí de anos sem a população receber essa vacina. Por enquanto está muito confuso essas informações em termos de calendário de vacinação, e pensar no futuro agora é meio precipitado, não é, doutora? É difícil, né, da gente fazer previsões, né? Eu acredito que a hora que o nosso país começar a produzir as suas próprias vacinas, talvez nesse momento a gente vai ter mais facilidade, vai ser mais fácil a gente fazer programações, né? Enquanto o Brasil ainda depende de outras nações para poder imunizar a sua população, a gente ainda fica realmente, vamos dizer assim, com um calendário mais atrasado, mais lento. A gente ainda não consegue ter firmeza de que isso vai ser rápido, de que isso vai acontecer rápido. Eu acho que a gente não tem como prever nada, né? Nesse momento, não. Eu penso que a gente tem que ter muita fé em Deus, né? É só ter fé, acreditar, tentar se entregar, fazer o melhor possível, fazer a nossa parte. Que eu acho que não adianta a gente só cobrar, que eu vejo muitas pessoas cobrarem dos outros o tempo todo, né? Eu vejo as pessoas cobrarem... Cobrar das autoridades, mas não usa máscara. Cobrar das autoridades, mas não usa máscara. Cobrar das autoridades, mas não higieniza as mãos. Não higieniza as mãos. Cobrar das autoridades, mas promove aglomerações. Exatamente. Cobrar das autoridades, mas viaja para a praia. Sim. Sim, você tá cobrando que todo mundo resolva o seu problema. E a minha pergunta é, o que você fez para se resguardar, para cuidar das pessoas que você ama? O que você está fazendo? É claro que, eventualmente, apesar de tudo, pode acontecer uma contaminação. Mas aí você sabe que, por mais que você fez tudo, ainda aconteceu. Agora, o que você não pode é simplesmente negligenciar e agir como se nada estivesse acontecendo. É a gente estar aqui, nós dois, nessa distância, sem máscara, ou a gente não respeitar o distanciamento, né? A gente fazer aglomerações com festas com muitas pessoas, né? Então, assim, o que a gente puder fazer nesse momento para se resguardar e resguardar as nossas famílias, a gente tem que fazer por eles. Mais do que cobrar dos outros, que nesse momento nada que seja feito de imediato vai suprir o que a gente está perdendo aqui, não. A nossa perda é muito grande e a única maneira da gente se preservar é a gente realmente se cuidar e fazer a nossa parte. Faça a sua parte, em primeiro lugar. No dia 22 de novembro, eu estive aqui no Hospital Santa Isabel e aqui no laboratório eu fui confirmado o teste positivo para a Covid-19. Informação que me foi passada pela administradora Rosângela Alfenas. Depois eu tive alguns anjos que me ajudaram, que me protegeram,
a população de uma maneira geral, a minha família, a minha esposa, a Rosângela, o Hospital Santa Isabel e a doutora Andréia Honorato. São pessoas que foram fundamentais na minha recuperação. Não foi fácil, não desejo para ninguém. A recuperação ela é lenta, muitas vezes ela é lenta. Eu acredito até, quem é autoridade no assunto aqui é a doutora Andréia, mas eu acredito até que se você conversar com dezenas de pessoas, você terá dezenas de depoimentos diferentes. É assim que é a doença, né, doutora? Sim, a doença se apresenta de várias formas diferentes. Existem pacientes que acometem o pulmão, como aconteceu com você, né, Sodré? Que tem a pneumonia, que vai para a ventilação. Existem pacientes que têm infarto, existem pacientes que fazem um acidente vascular cerebral, existem pacientes que fazem mielite, para de andar. Então o vírus ele pode realmente se apresentar de várias formas diferentes. Doutora Andréia, muito obrigado por ter parado do serviço, cansada, e estar aqui até agora no Hospital Santa Isabel nos atendendo. Muito obrigado por tudo e muito obrigado em nome da população de Ubá, em nome dos munícipes de cidades vizinhas também. Então muito obrigado por esse desprendimento, por superar esse cansaço, estar aqui até agora para dar esses esclarecimentos tão importantes para a população de Ubá. Muito obrigado e conte sempre conosco também. Sodré, muito obrigado pelas suas palavras, eu também agradeço. É um prazer estar aqui, tá? Sempre que precisarem de uma palavra minha, vai ser um prazer estar aqui, tá bom? Muito obrigada a você e a todos os ouvintes também. Com imagens de Felipe Oliveira, falamos direto aqui do pátio do Hospital Santa Isabel, na cidade de Ubá, Minas Gerais. Você que está no trabalho ou em casa, sem tempo para fazer almoço e quer comer algo gostoso, ligue agora para o Galileu e peça aquela Marmitex no capricho. 99956-6789.